Bom dia. Acho que eu consegui entrar, gente. Eu entrei no celular. Flávio, eu entrei. Não, não, Iago não vai participar, Jéssica. Seria só eu mesmo. Achei que alguém mais ia participar comigo. Deixa eu ver, estamos aqui acertando algumas coisas aqui. A Adriana vai participar? Alguma coisa? Posso começar? Seguinte, quatro pessoas. Flávio, Cecília e Letícia. Então, deixa eu tentar aqui. Sou iniciante nisso, estou registrando aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui essa live do Dash. Eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre essa questão do encefalograma. A gente tem uma conversazinha de uns 20 a 30 minutos, certo? Então, especificamente com relação a esse projeto. Vamos sim, beleza, Flávio, legal. Então, qual é a ideia do projeto? Seria interessante agora que eu percebi que no celular podia ter levado isso no laboratório, a gente mostrava até algumas questões, mas vamos lá. Então, qual é a ideia do projeto em termos de atividade cerebral? Basicamente, o que a gente vai tentar medir, que a gente está avaliando, a hipótese. Alguém me ligou. Então, basicamente o que a gente está querendo ver é avaliar a hipótese básica da gente é que existe algo que acontece no processo da atividade cerebral no momento do togetherness, entre pessoas. Então, a ideia é avaliar a sincronização entre atividades cerebrais de diferentes pessoas no processo de improvisação. Então, uma das formas de fazer isso é utilizando um equipamento que é o EEG, que é o eletrocefalografia. Mas aí vem uma questão interessante. O que de acho é EEG? O que ele representa? O que ele é? É interessante, primeiro, entender uma questão fundamental, que é que existe uma tecnologia no universo que é única e que é fantástica, que é a única tecnologia que nós conhecemos até hoje que é capaz de estudar a si própria.
isso é o nosso cérebro. Nosso cérebro é a única tecnologia que nós conhecemos até hoje que ele busca entender a si próprio. Então, a grande questão disso é como você fazer isso sem que você destrua o próprio instrumento. Ou seja, você conseguia avaliar e estudar o seu cérebro sem ter que cortar ele em pedacinhos e colocar no microscópio para você olhar as coisas que estão lá. E o que é mais interessante, em funcionamento, que isso não é trivial. E menos trivial ainda é tentar estudar como é que diferentes cérebros se sincronizam, né, ao mesmo tempo. Então, uma das formas, o primeiro que pensou isso foi o Hans Berger, né, eu acho que é Hans Berger, o nome dele é um alemão, que é interessante a história de como ele construiu isso. Que ele, inicialmente, ele queria estudar astronomia, queria estudar as estrelas, etc. E aí ele foi para a universidade estudar, percebeu que era difícil demais e acabou desistindo e se alistou no exército. Ele se alistou no exército e no exército ele participou da cavalaria do exército. E aí, em um dos exercícios da cavalaria, ele caiu do cavalo, o cavalo empinou, ele caiu, e aí bateu a cabeça e estava ficou preocupado com a morte dele e tal. No mesmo dia, a irmã dele, que estava em outro lugar da Alemanha, mandou um telegrama porque ela sentiu que tinha acontecido alguma coisa estranha com ele. E esse ato, esse gesto, intrigou ele profundamente. Ele falou, poxa, existe alguma forma de transmissão no momento da morte, sei lá, de um grande sofrimento, em que eu consiga que exista essa comunicação entre pessoas, telepática. E aí, preocupado com isso, ele falou, não, vou estudar o cérebro. E aí ele saiu do exército, da cavalaria, e foi fazer o curso de medicina. Ele fez o curso de medicina inteiro, focado em compreender esse funcionamento de informação entre cérebro, telepatia. E ele começou a fazer experimentos com cachorro, e aí teve a Segunda Guerra, ele serviu na Segunda Guerra como... Eu não sei se foi a Segunda ou a Primeira, tenho que lembrar aqui, eu acho que foi a Segunda Guerra. Ele serviu como psiquiatra, mas aí quando ele voltou, ele continuou o estudo dele com humanos. Então foi aí que ele percebeu que ele conseguia medir a atividade elétrica, que até então era considerada como ruído, algo que não tinha nada a ver com algo fisiológico de fato. Ele percebeu as ondas alfa, as ondas betas, e todo mundo achava que ele era louco, alucinado. Ninguém dizia que, inclusive ele tinha ideias suicidas, ele passou por depressão por conta de toda essa questão associada a que ninguém acreditava nas ideias dele. Publicou um livro, inclusive, na Alemanha, por conta disso. Mas, alguns anos depois, algumas pessoas começaram a reproduzir os trabalhos dele e perceber que realmente existiam ondas específicas e relacionadas a alguns estados cerebrais, alguns estados funcionais dos indivíduos. Então, com isso, mas ele acabou se suicidando no final das contas, ele não resistiu e infelizmente não conseguiu seguir o trabalho dele. Mas as pessoas seguiram. E o EEG hoje é definitivamente um dos instrumentos mais utilizados do ponto de vista clínico e científico, acadêmico científico. Por quê? Porque ele permite justamente aquilo que a gente falou no início. Permite com que o cérebro se veja em funcionamento, sem precisar destruir o próprio cérebro. Então ele vê em tempo real. Isso é algo incrível, fantástico. É lógico que outros equipamentos foram feitos, o FRMI, o PET scan, foram criados com esse objetivo também. Mas o EEG, desde quando surgiu, ele tem uma característica única em relação aos demais, que é a velocidade. O EEG, ele tem uma das propriedades fantásticas do EEG, é que ele consegue fazer por exemplo, as taxas amostrais que eu já trabalhei foi da ordem de... O máximo que eu já vi foi 10.000 Hz. O que significa? Que em um segundo ele faz 10.000 medidas. Então ele é como se olhasse o nosso cérebro numa atividade de super slow motion. Então ele consegue, por exemplo, entre uma piscada de olho, ele faz 10.000 medidas. Ele consegue fazer até 10.000 medidas. Então, você tem muita informação temporal. A gente diz que o EEG ele tem uma alta resolução temporal. Certo? Deixa eu ver.
Então, o que exatamente mede o eletrocefalograma? O eletrocefalograma mede basicamente com o resultado de diversas sinapses da atividade elétrica que existe no interior da nossa cabeça, basicamente no cérebro. Especificamente nas regiões mais externas do cérebro, no córtex. Então, imagina que você tem diversos neurônios disparando ao mesmo tempo, numa mesma região, eles vão acabar emitindo um sinal elétrico. Eles vão ter uma flutuação da diferença de potencial deles, vai emitir um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é captado por eletrodos que são colocados no escalpo. Então, basicamente, imagine que você tem uma sala gigante com diversas pessoas falando, onde você coloca vários microfones espalhados na sala. É isso que a gente faz, onde cada pessoa seria um grupo de neurônios e os microfones seriam os eletrodos que representam o agente. Certo? Então, e aí é complicado, porque você tem que tentar entender os processos. Imagine que várias pessoas conversando na sala com um microfone só, você tem que tentar meio que entender a conversa que está girando naquela região. E o mais interessante ainda, tentar buscar relações que existem entre o que é falado em cada parte da sala, usando os eletrodos ou os microfones que estão espalhados lá. Então, ele é um trabalho complicado e era praticamente difícil de tentar interpretar isso, até que o Hans ele consegue perceber que existem padrões gerais, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Esses padrões estão associados às frequências alfa, beta, etc., etc., que estão relacionados a alguns tipos de funcionalidades, de atividades que a gente vigilia, de sono, de estados alterados de consciência. No caso dele foi só alfa e beta, estava basicamente associado com visão, e alguns estados de vigília que ele avaliava. Então, vimos o que ele mede, agora vimos a importância dele, só que ele tem basicamente duas abordagens. Você pode usar duas abordagens para trabalhar com EEG. Nós podemos trabalhar com duas abordagens. Uma abordagem que a gente chama de EEG quantitativo, que ele avalia justamente essas frequências, que eu vou falar depois, e outra é uma abordagem conexionista, utilizando redes, utilizando a forma com que as diferentes áreas se conectam, se sincronizam. Mas antes disso, vamos falar um pouco de algumas questões que são importantes, que são as limitações, as vantagens e limitações do EEG. Como a gente viu anteriormente, as vantagens do EEG estão basicamente na rapidez, né? Ele conecta com muita velocidade. Qual é a limitação dele? Você tem baixa resolução espacial. O que isso significa? Você só consegue medir de algumas poucas regiões. Você consegue, por exemplo, hoje, o padrão clínico de avaliação é utilizar em torno de 20 a 30 eletrodos. Então, você pega toda a atividade cerebral e tenta resumir ela em 30 regiões apenas. Pois então, isso a gente sabe que a gente tem muito mais neurônios, não sabe? É como você tentar resumir uma sala com 100 bilhões de pessoas a conversa de 100 bilhões de pessoas a usar apenas 32 microfones. Então, isso é uma limitação dele. Então, ele acaba tendo uma baixa resolução espacial. Então, você não consegue, especialmente as partes interiores do cérebro, ele não consegue medir. Tem alguns métodos que tentam inferir as atividades que estão lá, mas, em geral, não. Ok? Essa é uma das limitações. Outra limitação, então, tem uma limitação espacial. Então, você pode pensar, não, vamos colocar um monte de eletrodo. Vamos colocar um monte de eletrodo, vamos colocar 128, 256. Existem equipamentos que chegam até 128 eletrodos. Qual é o problema disso? É uma outra questão. Imagina, de novo, uma metáfora da sala, onde você tem um monte de pessoas lá conversando, onde você vai colocando o microfone. Vai ter uma hora que você vai colocar tantos microfones que o microfone ele vai estar coletando dados, você vai estar ouvindo o que pessoas, dois microfones vão estar ouvindo, basicamente a conversa de um mesmo grupo de pessoas. Então, vai existir uma redundância. Chega um ponto que acaba tendo uma redundância muito grande. Especialmente porque você não consegue encostar os seus eletrodos no escalpo cerebral, que é outro tipo de análise. Você coloca ele na parte de fora, então você tem uma interferência, uma alteração, até o sinal chegar no eletrodo é complicado. Então, ele tem esse problema, e esse problema que a gente chama,
gente chama de volume de condução. É porque dois eletrodos podem estar pegando informação de uma mesma região. Isso gera artefatos, que a gente chama no tipo da coleta. Eles não vão estar representando a mesma região. Então existe um limite aí de em torno de 64 eletrodos, que ainda esse efeito não é tão grande, que é o caso que nós estamos usando nesse projeto. Tem outra questão, que a atividade dos neurônios ela é muito pequenininha, a atividade elétrica dela é muito pequenininha. E a atividade muscular, por exemplo, da atividade de movimento dos olhos, ou da boca, da face, é uma atividade elétrica que tem uma amplitude muito maior. Então, o EEG ele é muito sensível à atividade muscular. Por isso que os eletrodos que estão muito próximos, eles acabam tendo interferência de algumas atividades musculares da face. Então, essa é outra limitação dele. Então, trabalhar com EEG não é nem um pouco trivial, porque você tem que levar em consideração todos esses problemas. Então, voltando para a abordagem que a gente tinha colocado. Então, o EEG ele pode ser colocado em dois aspectos, que eu falei, energia quantitativa, a gente olha as frequências, e a parte quantitativa. Na parte quantitativa, o que o Hans tinha percebido lá, historicamente, é que existem certos padrões, toda essa loucura de atividade de neurônios disparando no nosso cérebro o tempo todo, eles geram uma espécie de padrão de sincronização que eles acabam oscilando em frequências muito definidas. E parece ser que essas frequências estão associadas com padrões de funcionamento, padrões de atividade, de funções motoras ou psíquicas. Por exemplo, é muito conhecido que quando você fecha o olho, a região occipital, especialmente a região occipital, tem um aumento das frequências alfa. As frequências alfas, se eu não me engano, são de 4 a 10 Hz. É isso mesmo, 4 a 10 Hz. Então, existe uma oscilação que está entre 4 e 10 Hz dos neurônios, eles disparam, param de disparar, param, param de disparar, que está nessa frequência. Então, existem várias outras frequências que estão associadas a outras atividades, a outras relações funcionais do cérebro, como o beta, que é de vigília, ou atividade cognitiva. Isso é uma frequência mais alta, que está associada basicamente a estado de vigília. Ou seja, você começa a ficar sonolento, o beta diminui, quando você começa a fazer uma conta que exige uma capacidade cognitiva alta, aí isso, de 8 a 13, o alfa, né? Isso aí, o alfa de 8 a 13. Obrigado, falei errado. De 8 a 13 é alfa. Então, o beta já está mais associado à vigília. Eu sempre confundo essas frequências, é incrível. Então, se espera que ao avaliar essas frequências para diferentes regiões, a gente tenha um mapeamento do funcionamento cerebral. E isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ela não é tão dependente de artefatos, porque você elimina, é mais fácil de você eliminar os artefatos e ficar só com aquilo que oscila com aquela frequência bonitinha. Mas tem desvantagens, porque você está eliminando informação que poderia ser interessante e útil, a gente não sabe até que ponto ela pode ser interessante e útil, de outras atividades que não necessariamente estão relacionadas com esses padrões de oscilação. Então, para resolver isso, existem outras abordagens, que eu não vou entrar em contato aqui, nosso tempo é curto, mas a abordagem de redes é uma abordagem diferente. Então, a abordagem do EEG quantitativa, das frequências, é uma abordagem que ela assume que diferentes regiões dos seus cérebros exibem diferentes padrões, e esses padrões de diferentes regiões é que definem a funcionalidade da atividade que ele está fazendo. Então, ele assume que o seu cérebro é como se fosse um canivete suíço, chamada metáfora do canivete suíço. Você tem regiões específicas que têm certas funções e que elas estando naquelas regiões, por exemplo, a região frontal ter alfa significa uma coisa, a região occipital tem um beta, um outro significado. Então, você constrói um mapa das frequências, e esse mapa das frequências representa o funcionamento daquela atividade que ele está fazendo. Certo? Beleza. A outra abordagem é a abordagem conexionista, de que você... Tudo bem, existem regiões que são específicas para determinadas regiões, atividades, ou seja, tem uma específica para a região da linguagem, outra para auditiva, outra para visual, outra para controle inibitório, mas para atividades complexas, você precisa usar todas elas juntas, em sincronia.
E para isso a gente parte de uma abordagem que é chamada de abordagem de redes. E que a ideia de que diferentes regiões, diferentes funções cerebrais estejam trabalhando juntas para uma determinada atividade humana. E aí nós utilizamos os mecanismos de sincronização. E aí é a parte interessante, você pode fazer isso tanto para as frequências, ou seja, você quer identificar como as diferentes frequências se sincronizam nas diferentes regiões, ou você simplesmente aborda essa questão toda das frequências e trabalha com um sinal puro e bruto. E você constrói, tem diversas formas de você avaliar isso, atividade por correlação de Pearson, vários outros mecanismos associados a isso. Mas tá, isso foi um geralzão do que é o EG, de como a gente utiliza ele de forma muito geral, mas como é que nós vamos utilizar isso no projeto TAST, que eu acho que é interessante. Eu acho que o legal da história toda é como se nós estivéssemos voltando para a proposta original do Hans, que era de tentar ver telepatia. Você lembra do Hans? Que nesse caso a gente sabe que não, já existem alguns trabalhos na literatura que avaliam de que pessoas que fazem atividades ao mesmo tempo, em sincronização, acabam, de alguma forma, sincronizando a atividade cerebral. Então, o que a gente quer ver no nosso projeto é se existe uma sincronização entre os indivíduos que fazem parte de uma atividade e se a hipótese do togetherness, né, de estar fazendo junto, não acaba aumentando, de alguma forma, essa sincronização cerebral que existe entre os indivíduos. Então, vamos utilizar as duas abordagens, tanto a abordagem quantitativa, avaliando as frequências cerebrais, quanto a abordagem conexionista, tentando identificar se os padrões de conexões de um cérebro e de um indivíduo e do outro indivíduo acabam tendo algum mecanismo de sincronização entre eles. Essa é a nossa hipótese e é nesse caminho que nós estamos. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Não sei, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que possa fazer e que tem interesse em conhecer mais sobre o projeto? Se eu esqueci de alguma coisa aqui das minhas anotações. Não, está tudo aí. Então acho que é isso, né? Deixa eu ver, 11h31. Deixa eu ver se tem algo mais. Metodologia, técnica. Sim. Esses equipamentos não são equipamentos baratos, são equipamentos altamente caros e que são sensíveis, muito sensíveis, e que nós, no grupo, temos um de 64 canais e que, para coletar os dados, exatamente isso que eu ia falar agora, Adriana, como coletar as pessoas juntas, exatamente isso que eu ia falar. Então, como são equipamento caro, o mundo ideal é tentar pegar dois equipamentos que meçam duas pessoas, um equipamento em cada pessoa. Então, contudo, o problema de você medir ele, você precisa sincronizar, porque lembre-se que eu falei de que os eletrocefalogramas têm uma taxa muestral de 10.000 Hz. Então, qualquer milésimo de segundo de falta de sincronização entre os dois pode acarretar em você perder a sincronização. Então, a nossa solução para esse problema foi tentar construir, usando um único eletrocefalograma, a medida sincronizada de dois sujeitos. Então, o que a gente fez foi pegar duas toucas de eletrocefalograma, conectar ao mesmo equipamento e tentar, que tem toda a questão elétrica e eletrônica envolvida nisso, que você precisa ter um terra em comum, a referência não pode ser a mesma. Então, a gente construiu uma estrutura de conexão em um único equipamento para medir duas cabeças sincronicamente. Então, a gente tem o dado com a sincronização perfeita, que ela foi medida no mesmo equipamento. Certo? E aí tem também o desafio que representa pegar esses dados que foram coletados em um único equipamento e separar ele, filtrar de forma diferente, que tem algo que ninguém nunca fez. Que a gente está fazendo agora. Inclusive, quando fomos tirar dúvidas com o fabricante do EEG, eles ficaram super interessados nessa possibilidade de se medir dois. Então, o que a gente fez foi pegar um equipamento que mede 64 eletrodos
e dividir em 32. Então, a gente está medindo 32 de um sujeito e do outro sujeito, utilizando o mesmo equipamento em tempo real. Muito interessante esse. Eu não posso mostrar nenhum equipamento agora aqui, que eu estou na minha sala e, inclusive, eu estou meio que em quarentena nesse momento aqui, por outros motivos, então não posso nem sair daqui, Cecília. Seria ótimo se eu pudesse mostrar o equipamento, inclusive mostrar isso, né? Poxa, poderia ser interessante. Em outro momento a gente pode tentar mostrar como foi feito o equipamento e a coleta em si. Mostrar algumas fotos de como foi feita a coleta, porque é muito interessante mesmo. Foi um desafio muito grande, tanto a montagem do equipamento, como está sendo agora o de analisar os dados. Então, tem uma equipe de pessoas trabalhando, entre eles engenheiros, físicos, dançarinos, dançarinas, exatamente, trabalhando com isso, para tentar resolver esse problema. Ok? Tá, mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês possam colocar? Eu estou feliz em poder responder e dialogar com vocês. Infelizmente, a gente tinha planejado para que uma outra pessoa, o Iago, também entrasse, e aí ele teria acesso aos EEG, mas ele não pôde. Então, vocês tiveram que satisfazer com a minha pessoa só aqui. Então é isso, gente. Eu acho que é suficiente. Já deu um tempo interessante para ficar claro o conceito de encefalografia no projeto. Tem uma pergunta aqui, ó, Marcos. Bom dia, professor. Existe a possibilidade de medir, calma, deixa eu ver, essas atividades elétricas cerebrais em tarefas motoras complexas, como de um jogo esportivo coletivo? Uau, Marcos, boa pergunta, Marcão. Olha só, existir, existe. Só que isso é muito complicado por conta dos artefatos motores que vão ter. Porque uma atividade esportista, né, no jogo esportivo, é uma atividade complexa que faz muita atividade motora. Você precisaria, primeiro, de um EEG que tivesse específico para movimento. Existem alguns que têm filtros especiais, que usam com base em bateria para diminuir o ruído externo. Mas, além disso, seria muito complicado. É possível, mas diziam que não era possível fazer o que a gente fez, e a gente fez, então envolveria um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza você daria para fazer. Mas isso dependendo do jogo, né? Claro, você não... Hoje, tem que é outra coisa muito interessante que a gente tem, gente. A gente precisa desenvolver um equipamento novo, porque todos os equipamentos que a gente tem hoje têm limitações. O EEG tem essas limitações motoras e tem a limitação espacial, e o FRMI, por exemplo. O que é interessante, o FMI ele tem uma grande vantagem, que é uma alta resolução espacial, mas ele tem uma baixa resolução temporal, de média a cada segundo, a cada meio segundo. Então, você não consegue perceber a beleza da dinâmica, porque o cérebro é uma coisa altamente dinâmica. A gente não mede isso. Então, que bom. Então, a gente precisa desenvolver equipamentos novos, que é uma área interessante da física, da engenharia, para tentar superar essas limitações. O equipamento perfeito seria aquele equipamento que consegue se medir, independente de o que você estivesse fazendo, jogando esporte, tomando banho, sei lá o quê, com a resolução de neurônio, a gente consegue medir cada neurônio do nosso cérebro disparando com resolução de 10.000 Hz, por aí. Esse seria o sonho dos equipamentos que a gente tem. Mas você consegue imaginar o quão complexo seria analisar esses dados? Vamos imaginar que temos lá 80 bilhões de neurônios, seriam 80 bilhões de sinais a 10.000 medidas por segundo. Isso é o nível da complexidade do nosso cérebro. Então a gente ainda está medindo, vamos dizer, as pequenas ondinhas que chegam na beira da praia, enquanto tem um oceano de informação que a gente nem chegou perto ainda para tentar compreender essa coisa fabulosa, que é essa tecnologia incrível que conseguiu buscar a si mesmo, que tentar estudar a si mesmo, que a gente chama de cérebro, certo? Então é isso. Então a gente pode conversar isso sim, Marcos, com certeza sobre isso. Dá para conversar sim. Então é isso, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Aí estamos à disposição do projeto para tirar dúvidas. Entre em contato. Um grande abraço.
a todos. Tchau.